Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95 e é um prazer estar aqui novamente. Hoje nós escolhemos aqui o nosso tema para tratar aqui no nosso programa, endocardite infecciosa, né? Isso, exatamente. O que é que ocasiona? Com certeza alguém quando recebe um diagnóstico como esse fica preocupado, um nome muito estranho. É verdade, a gente resolveu trazer, apesar de ser uma doença rara, é uma doença que tem muito impacto para quem tem e inclusive para toda a rede de suporte, né, dos familiares, dos amigos, de pessoas que apresentam endocardite infecciosa. A endocardite é a infecção da superfície interna do coração, que é chamada de endocárdio. Isso inclui a região interna do músculo cardíaco propriamente dito, assim como a região das válvulas do coração, porque essa superfície ela recobre também as válvulas do coração. E essa é um dos locais onde preferencialmente a doença se instala. Nas válvulas do coração e nas pessoas que nascem com algum tipo de defeito cardíaco, também em locais onde há defeitos cardíacos congênitos. É uma infecção na região interna do coração e tem um alto potencial de complicações devido ao seguinte fator: você tem uma corrente sanguínea circulante ali o tempo inteiro, você tem mais de 5 litros por minuto que passam de sangue por ali pelo coração, em média, e isso resulta em uma oferta constante de oxigênio e alimentos para aqueles micro-organismos que na maior parte das vezes são bactérias, mas às vezes também ocorre de haver endocardite por fungos, mas você tem alimentação e oxigênio constantes para esses micro-organismos que então tem a possibilidade de crescer e se desenvolverem e inclusive se disseminarem para outros órgãos do corpo. Então é uma doença que quando se instala, apesar de nos estágios iniciais ela poder apresentar poucos sintomas, conforme a doença evolui, ela traz problemas mais sérios e carrega inclusive uma mortalidade que gira em torno de 30%, perdão, sendo 20% das pessoas falecendo ainda dentro do hospital e em torno de 40% das pessoas falecendo em até um ano. Então vejam como é uma doença que tem impacto nas pessoas que acabam sendo acometidas por ela. Então a gente trouxe esse relato aqui para explicar, para mostrar, eventualmente alguém tem ouvido falar sobre endocardite infecciosa, saber de fato do que se trata, de que é uma doença séria, uma doença grave e que precisa ser tratada agressivamente, inclusive, porque se não for tratada, a doença realmente leva o paciente. No caso, é uma bactéria que é a causa da doença. Isso. Normalmente, existe uma confluência de fatores para que aconteça a endocardite infecciosa. É preciso que haja o que a gente chama de defeito anatômico, certo? Esse defeito anatômico ele existe ou por um defeito congênito, você nasceu com algum problema dentro do seu coração, ou um defeito adquirido. Esse defeito adquirido são problemas de válvulas, na maior parte das vezes, que levam à facilidade da bactéria de se instalar naquele local. O defeito mais comum adquirido, que leva pelo menos no nosso país ainda, que leva à endocardite infecciosa é as lesões da febre reumática. Então, as pessoas que apresentam febre reumática com comprometimento do coração, geralmente na válvula mitral, que é uma das mais acometidas, elas têm uma propensão maior a desenvolver endocardite infecciosa. Em países como Estados Unidos e alguns países europeus, devido à redução da febre reumática, por conta do melhor controle dos fatores de risco da febre reumática, ela começou a deixar de ser o fator mais importante para a endocardite infecciosa e acabou sendo substituída por outros problemas ou outros fatores precipitantes, em especial os problemas de válvulas adquiridos devido à idade. Então existe uma calcificação natural de algumas válvulas do coração devido à idade e o uso constante. Só para ter uma ideia, o coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, dá alguns milhões de vezes por ano.
Então, ao longo de um trajeto de uma vida inteira, são bilhões de vezes que a válvula se abre e se fecha, se abre e se fecha, enquanto o coração funciona. Então, isso acaba resultando que, ao final, na terceira idade, né, muitas pessoas apresentam calcificação e endurecimento dessas válvulas, e isso se torna um fator de risco. Mas esse não é o único. Não adianta apenas você ter um problema na válvula, um problema dentro do coração que facilite as bactérias. É preciso que haja também o acesso dessas bactérias à corrente sanguínea. E aí é onde a gente apresenta o segundo fator de risco, que é o da bacteremia, que é quando as bactérias de fato têm acesso à corrente do nosso sangue. Nós temos um sistema de defesa do nosso corpo, Marcos, que nos protege ao máximo, tanto quanto possível, da invasão dessas bactérias para a nossa corrente sanguínea. Porque uma vez que elas chegam na corrente sanguínea, elas encontram um ambiente perfeito para se proliferarem, multiplicarem e causarem ainda mais doença. Então, nós temos barreiras no nosso trato respiratório, no trato digestivo, na própria pele, que fazem com que dificulte o acesso das bactérias ao nosso sangue. Mas ainda assim, em determinadas situações, isso pode acontecer. No dia a dia geral, os eventos mais comuns que levam à bacteremia são procedimentos odontológicos, mas existem também alguns procedimentos de trato gastrointestinal e procedimentos respiratórios que podem causar pequenos sangramentos, e ali você está num ambiente que não está totalmente estéril, e é fato, porque a nossa boca não é estéril. A gente pode até pensar diferente, que a nossa boca é limpa, mas não é. E aí você faz um procedimento odontológico, a boca está cheia de bactérias. E aí uma dessas bactérias tem acesso, tem um sangramento, até um dente que cai e sangra, por exemplo, ele pode gerar bacteremia. Você escova os dentes em casa e tem um pequeno sangramento. Quando você escova, isso pode gerar uma bacteremia. Não é apenas os procedimentos realmente em consultório. Então você precisa ter esses dois aspectos. Você precisa ter o acesso das bactérias à corrente sanguínea, e elas, quando chegam na corrente sanguínea e vão passando pelo coração, encontram um local onde elas podem se abrigar, que geralmente é esse defeito. E isso faz com que essas bactérias elas cresçam naquele local, se reproduzam, aumentem, e isso vai gerar toda a série de sintomas e de evolução desfavorável que é bem característico da endocardite infecciosa. Agora eu fico aqui imaginando, acho que talvez seja a pergunta dos nossos ouvintes, como é que se pega essa endocardite? Né? É no ar, é na alimentação? Então, exatamente. Na verdade, a gente tem que lembrar que há uma estimativa de que para cada uma célula que nós temos no nosso corpo existam 10 bactérias conosco. Ainda já nasce com elas já? A gente nasce sem bactérias, mas a gente adquire elas ao longo da vida, porque existem algumas bactérias que fazem parte da convivência normal conosco. Por exemplo, na flora intestinal, o que a gente chama de flora intestinal, que é o que é responsável, inclusive, por nos ajudar a manter um bom ritmo de evacuações, essa flora intestinal é composta por bactérias. São bactérias, obviamente, que estão restritas apenas ao trato digestivo. Existem bactérias na nossa pele também, que colonizam, a gente chama de colonização e não de infecção. Elas colonizam e convivem pacificamente conosco na pele, numa relação, digamos, harmoniosa. Então, os dois se beneficiam disso. Mas existem outras bactérias, e essas outras bactérias elas podem ser adquiridas realmente no ar ou em contato com outras pessoas. E a grande questão, Marcos, não é em que circunstâncias você adquire essas bactérias, porque elas estão presentes na maioria dos locais. Às vezes elas estão, inclusive, colonizando o nosso corpo. Não estão causando infecção, mas estão colonizando o nosso próprio corpo. A grande questão essas bactérias, elas conseguem acesso à corrente sanguínea, que isso não é normal. Então, o grande pulo do gato como é que eu pego a endocardite? Você pega a endocardite se você tiver algum defeito no coração que tenha propensão da bactéria se abrigar ali dentro, e você der acesso, né, por alguma razão, o seu corpo permitiu o acesso de algumas bactérias à corrente sanguínea. Então essas bactérias, a maioria está no ar, na pele, no nariz, no trato respiratório. Elas podem estar ali, ela pode estar com uma pessoa da sua casa, ou então ela pode estar no hospital, se você estiver internado no hospital. Mas isso não é o fator importante. O fator importante a gente quem não tem esses fatores de risco, quem não tem essa propensão
abrigar bactérias dentro do coração, porque quem não tem um defeito no coração e quem não tem nenhum problema de defesas e as defesas do corpo conseguem evitar que as bactérias cheguem até o sangue, ela pode ficar tranquila, ela vai ter contato com várias bactérias e essas bactérias elas não vão chegar até a corrente sanguínea e não vai acontecer endocardite. O grande problema é a associação dessas duas coisas. Você ter algum evento que faça com que você tenha um sangramento e esse sangramento permita a entrada de bactérias. Os principais são procedimentos odontológicos, não apenas procedimentos do dentista, às vezes em casa mesmo, você escovando dentes, como eu já falei, sangrando, você pode causar pequenas bacteremias e que levam a isso, associado a você ter um defeito no coração, um problema de válvula, que é o mais comum, que pode, não são todos os problemas de válvula, existem alguns específicos que têm maior propensão, mas alguns problemas de válvula associados a essa bacteremia que realmente podem levar ao desenvolvimento e à instalação da endocardite. Agora, tem cura? Então, tem cura, Marcos. É difícil a cura da endocardite, porque é difícil você lutar contra um micro-organismo que está tendo fonte constante de alimento e de oxigênio. Então, a velocidade, a taxa de crescimento dele, o potencial dele se espalhar para outros órgãos do corpo é muito grande. Mas tem cura, existe a possibilidade de cura da endocardite infecciosa. O tratamento da endocardite infecciosa envolve necessariamente antibiótico terapia prolongada, então o paciente tem que ser internado no hospital, ele fica geralmente de 1 mês a 1 mês e meio tomando antibióticos em doses altas, no mínimo 2 antibióticos, mas existem condições em que se toma 3 ou até 4 antibióticos para poder fazer o combate dessa bactéria. Em alguns casos, quando a infecção ela já está num estágio avançado, é necessário uma cirurgia no coração para retirar o local onde a bactéria está instalada, que geralmente é numa válvula. Então você precisa tirar essa válvula do coração e colocar uma prótese, uma substituição naquele local e manter todo o suporte do paciente, verificando se a infecção ela não se espalhou para os outros órgãos, porque às vezes ela se dissemina para outros órgãos, como o baço, por exemplo, e pode causar a morte do baço, o infarto esplênico, que a gente chama é o termo técnico, e você precisa também fazer outros procedimentos, como a retirada do baço, nesses casos, para poder o paciente se recuperar adequadamente. Mas basicamente existe a possibilidade de cura. A grande dificuldade é que os pacientes eles podem ter uma remissão do quadro, você pode tratar, o paciente pode ser considerado curado da doença e mesmo assim, em um período de até 1 ano, por exemplo, uma parte deles pode retornar à infecção e voltar a ter infecção, seja porque a bactéria não foi completamente curada, ou o que é mais comum, foi curada, mas o paciente ele tem um defeito, ele tem ainda as mesmas bases, né? Você cura a endocardite infecciosa, você mata todas as bactérias, elimina aquela infecção, mas o paciente ele persiste com o defeito no coração, que foi o que favoreceu a essa infecção nesse momento, e lá na frente ele tem uma outra crise que as bactérias novamente têm acesso à corrente sanguínea e tudo se instala novamente. Então tem cura, mas existe essa possibilidade do paciente retornar com a doença. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Wander. Bom dia. Doutor Wander, eu queria saber sobre uma dor que eu senti domingo. É uma dor fina entre os peitos, rasgando assim, queimando. Isso tem a ver com o coração? Obrigada. E aí, doutor Wander? Bom dia, querida. Pode ter a ver sim. A gente não tem como dar uma garantia absoluta, vamos dizer, de que esse sintoma ele é do coração, mas pode ter a ver com o coração. Existem 2 grandes diagnósticos diferenciais aí. O primeiro deles, obviamente, isso se tratar de um quadro de angina, que pode resultar mais na frente no infarto do coração, e a outra possibilidade, pelo menos as 2 mais prováveis que a gente vê pela descrição aí, a outra é a doença do refluxo gastroesofágico, que pode também causar essa dor queimando na região entre os seios ou entre as mamas, na região que a gente chama de retroesternal.
Então é importante que a senhora procure uma avaliação médica para fazer a investigação dos fatores de risco, para saber se é mais provável que a senhora tenha doença do refluxo ou doença do coração, e ela precisa ser tratada. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor, meu pai tem 94 anos e ele está muito cansado. Ele tem bronquite asmático e tem retenia no coração. Será que esse cansaço é da retenia? Porque ele fumou a vida inteira. Faz uns 8 anos que ele parou de fumar. Então ele vive na aline, na bombinha e na anabolização. Mas ele está muito, muito cansado. Ele do quarto para o banheiro, quase que ele não consegue chegar no banheiro, tão cansado. E aí, doutor Wander? Bom dia, minha amiga. Olha só, ele tem duas doenças que podem causar cansaço. Eu não tenho como dizer para você aqui, ele que é do coração ou que é do pulmão. É preciso que ele seja avaliado pelo médico que já está, pelo que eu vi, ele já está tomando uma bombinha que é com broncodilatadores, então ele já está sendo acompanhado da parte do pulmão, eu recomendo que ele seja avaliado novamente para ver qual é a causa do cansaço dele. Por que isso? Porque essa é uma das grandes dúvidas que a gente tem, mesmo quando a gente está na frente do paciente. A gente está numa consulta mesmo, o paciente nos conta a história dele todinho, a gente examina o paciente, escuta o pulmão, escuta o coração, e mesmo assim o médico ainda fica na dúvida, que nós, afinal de contas, não temos uma resposta imediata para todas as perguntas que surgem. E isso, de fato, é uma das grandes dúvidas que a gente tem. Quando o paciente ele tem uma doença no coração, que no caso é a arritmia, e ele tem uma doença no pulmão, que no caso aí foi diagnosticado como bronquite asmática, mas pode ser também uma bronquite crônica, que é uma das formas de apresentação da DPOC. Então, se ele tem uma doença no pulmão e tem uma doença no coração, e ambas podem causar cansaço, é preciso que ele seja avaliado para tentar definir qual é a provável causa do cansaço dele. Existem alguns exames, inclusive exames de sangue, como o BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, que podem ser úteis na distinção entre o cansaço que vem de origem do coração e o cansaço que vem de origem do pulmão. Isso poderia ser tentado, além de outras fontes, como a própria conversa, o exame do paciente, para tentar distinguir a origem desse cansaço, para poder a gente propor o melhor tratamento. Se o cansaço estiver vindo do pulmão, aí talvez seja o caso de trocar ou aumentar, se for possível ainda, a dose da bombinha que ele está fazendo, ou acrescentar, deixar a bombinha que está e acrescentar mais alguma. E se o cansaço vier do coração, aí tratar adequadamente essa arritmia. Se ela já está sendo tratada, trocar o remédio, acrescentar ou algo do tipo. Mas é preciso de uma avaliação. Respondendo à sua pergunta, pode ser arritmia? Pode ser arritmia, mas também pode ser devido ao problema do pulmão que ele tem. Tem mais pergunta? Bom dia, gostaria de saber do Dr. Wander. Eu tenho palpitações, se eu posso fazer academia, caminhar... Pode ou não pode? Então, você tem sintomas que podem ser relacionados ao coração, né? Se você você pode fazer academia, mas isso implica em você estar assumindo um determinado risco com relação à sua própria saúde. É óbvio que uma atividade leve, como uma caminhada leve, que não é a que a gente recomenda aqui, a gente normalmente recomenda as caminhadas moderadas a intensas, que é aquela que lhe deixa cansado mesmo fisicamente. Mas essa daí, ela pode, se isso se tratar de fato de um sintoma relacionado à doença do coração, isso pode ser arriscado para você fazer uma atividade física moderada a intensa. Uma caminhada leve, eu não veria problemas, mas uma caminhada mais intensa ou uma atividade como academia, seria interessante fazer uma investigação antes, já que você tem sintomas relacionados ao coração. Especialmente, você não mencionou a idade, mas especialmente no grupo de idade acima dos 35 a 40 anos. Se tiver mais de 35 a 40 anos, aí é que essa recomendação ela se torna mais forte, de fazer uma avaliação. Já é recomendado normal que os pacientes a partir de 35 a 40 anos, se forem fazer atividade moderada a intensa, eles façam uma avaliação médica antes. Ainda mais se a pessoa que está tentando fazer, ela está sentindo coisas que podem ser do coração.
As palpitações também pode ser ansiedade, pode ser uma série de outras coisas, mas é inegável que é um sintoma que pode estar relacionado ao coração e a gente precisa ter alerta nisso. A minha recomendação, por cautela, por prudência, é que não inicie agora a atividade física antes de ser avaliado, de um médico lhe avaliar. Tem mais pergunta? Sim, doutor Wander, é porque às vezes assim eu sinto como se fosse uma batida forte no coração. Porque na realidade a gente não sente o coração bater. Isso, exatamente. É como se ele desse uma disparadinha, como se ele quisesse sair pela boca. Não é nem sair pela boca, é assim, como se fosse uma batida forte, como assim, umas 5, 6 vezes, aí para. Será que é problema do coração ou referente assim, à ansiedade e estresse? Isso que já é outro ouvinte. Já é interessante que é o mesmo assunto? Parece sim, não da endocardite que a gente tinha começado, né? Mas parece o mesmo assunto da pergunta anterior. Essa sua descrição, ela parece muito com o quadro de arritmia. A grande questão é que às vezes ela é difícil de ser diagnosticada pelos métodos que a gente tem à disposição. Normalmente os exames que a gente tem para diagnosticar a arritmia, primeiro é o exame físico, é você escutar o paciente. Se você consegue escutar na hora que o paciente está tendo a crise, tenha ele os sintomas ou não, vale lembrar que muitas vezes o paciente tem arritmia e não tem sintomas, não sente essas pancadas. Então isso pode acontecer e aí está diagnosticada a arritmia. A gente só precisa especificar melhor qual é. Aí, outras vezes não se escuta nada no coração e aí é preciso partir para os exames complementares. Tem o eletrocardiograma que pode detectar, mas como o eletrocardiograma registra apenas 10, 15 segundos de batimentos do coração, é preciso que tenha uma arritmia muito frequente ou uma coincidência muito grande para que você flagre, vamos dizer assim, pegue em flagrante a arritmia aparecendo. Os exames que mais comumente são utilizados para tentar diagnosticar arritmia são o Holter de 24 horas, que é um registro do eletro, mas que passa um dia inteiro, e aí você aumenta a chance de achar alguma arritmia do paciente, e o teste ergométrico, onde você induz o paciente a fazer um esforço controlado no ambiente com o médico para avaliar se esse esforço, que é uma das principais causas de aparecimento da arritmia, e se esse esforço ele realmente produz algum tipo de arritmia. Mas esse sintoma que você está descrevendo, da maneira que você está relatando, ele parece sim. Você diz que nota umas 5, 6 pancadas e de repente desaparece. Isso pode ser uma arritmia, embora não esteja excluída a possibilidade de fato de se tratar de uma manifestação corporal de um problema mental que é a ansiedade, o transtorno de ansiedade. Doutor Wander, até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima quinta.